Olá, gente boa, tudo bem? Bom dia, bom domingo, primeiro domingo de setembro. Nós vamos estudar na nossa escola bíblica dominical alguns temas bem interessantes para a nossa edificação. E nesse primeiro domingo, você que está nos assistindo da Igreja de Vila Carioca, da nossa congregação de Ana Gonzaga, e você que nos acompanha todo domingo de manhã na nossa escola bíblica dominical. O tema de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro critério que todo cristão deveria aprender. O primeiro critério que todo cristão deveria aprender. E o texto básico está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Então eu vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, tá? E você vai fazer a leitura de todo o capítulo 1 do Evangelho de João. Eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo, fizesse a leitura e retornasse, ok? Vamos lá? Já leram? Beleza. Gente, a primeira coisa que todo cristão deveria aprender, mas infelizmente isso raramente nos é ensinado, eu sei, é o seguinte: qual o critério que devemos adotar para saber o que devemos fazer ou como devemos ser cristãos? Se perguntarmos isso aos cristãos, acredito que nem 10% dará a resposta que poderíamos considerar correta. Muitos diriam assim: tenho que seguir o que a Bíblia diz, ou tenho que seguir o que a doutrina da minha igreja diz, ou tenho que seguir o que o meu líder diz, ou ainda eu tenho que seguir o que a minha consciência diz. Eu digo para você que essas 4 respostas estão sempre presentes na mente e povoam o pensamento dos cristãos. E há uma grande confusão no entendimento do que é ser um verdadeiro cristão ou ter esse como critério na vida. Ah, pastor, então não é a Bíblia? Ah, pastor, então não é a doutrina da minha igreja? Ah, pastor, então não é o meu líder? Ah, pastor, então não é a minha consciência? Nós vamos ver isso na lição de hoje, ok? Não pode ser nada disso e ao mesmo tempo tudo isso. Vamos lá? O primeiro motivo é que eu chamo de minha consciência, vamos de trás para frente, pode ser nada mais do que o meu coração, meus desejos e preferências. E o profeta Jeremias, certa vez, sabiamente ele disse: enganoso é o nosso coração, ou seja, a mente, o pensamento, tá bom? Nosso coração ele não é perfeito, a nossa mente ele não é perfeita. Logo, não pode ser o parâmetro absoluto para nada. Eu começo a enxergar as coisas de acordo com como eu entendo, e isso desvirtua em muito daquilo que a palavra de Deus nos garante, tá bom? O segundo é o que o meu líder é um homem como eu e como todos os demais, falho e pecador. Sendo assim, está sujeito a erros. Não pode ser também um parâmetro perfeito. Eu erro, os líderes erram, então se você ficar única e exclusivamente focada no seu líder e ele errar, logicamente que você vai começar a agir e pensar de forma que você também pode fazer aquilo, que você não tem nenhum compromisso individual com o Senhor, e o compromisso é individual, nós sabemos disso, e que começa a errar no entendimento ou no critério de ser um cristão na presença do Senhor e na igreja, tá bom? Doutrina da igreja nada mais é do que um conjunto de crenças e de princípios feita por homens, baseada naquilo que acreditam que seja o melhor ou a melhor abordagem cristã. Mas pode ser uma visão humana, sempre será imperfeita e relativa. Relativa aos fatos, relativa aos eventos, relativa ao seu bel prazer, de acordo com o caráter de cada líder ou de cada denominação, ok? Então, viver de acordo com a doutrina da igreja, você tem que estar bem pautado naquilo que é verdadeiro, para você quiser, se você quiser, seguir a doutrina de uma determinada religião. Sobrou a Bíblia, mas aí é que entra algo óbvio. Quando entendemos o que é a Bíblia, ela é uma coletânea de livros, ou seja, ela é uma biblioteca de diferentes autores, de diferentes épocas e de contextos com diferentes objetivos, englobando diferentes tradições judaicas de período para período, tá?
Por isso, às vezes, lemos algo em um livro e outra coisa que parece meio diferente em outro livro. Épocas diferentes, contextos diferentes, pessoas diferentes e modo de se entender o que estava acontecendo naquele momento de forma diferente. Como é uma coletânea de escritos muito variados, não faz sentido usar a expressão "a Bíblia diz", assim como não é lógico dizer "a biblioteca diz". Afinal, pela abundância de contextos e objetivos, ela pode dizer coisas diferentes sempre ou sobre o mesmo assunto. Isso é natural. Estranho seria se ela dissesse sempre o mesmo. Pode ser um sinal de manipulação. Mas como a maioria tem uma orientação tão conservadora, faz com que tudo nela pareça uniforme, harmônico e sem contradições. Mas a Bíblia nunca foi feita com esse fim. A Bíblia é a junção em um só volume, feita no IV século pela Igreja Católica Apostólica, e de livros e escrituras antigas, após muita discussão, brigas e debates, que oficializou um conjunto de textos que seriam usados a partir daí pela comunidade cristã. Até então, diferentes grupos isolados usavam determinados livros, mas embora muitos deles fossem quase unânimes, outros eram aceitos por alguns e não por outros. A igreja de então determinou critérios para a seleção e oficializou várias delas como canônicos e colocou a Bíblia no seu cânon. A Bíblia é maravilhosa. É por conter escrituras divinamente inspiradas, como creio, é um instrumento divino para nós e para a sua vida também, tá? Repare que destaquei o termo instrumento, pois é isso que ela é, um instrumento nas mãos suas de iluminação de Deus para a sua vida. A Bíblia ela não é o fim em si mesma, ela é o meio, é o registro histórico escrito que nos aponta um caminho, um objetivo que é Cristo. Ela aponta para a verdade. Ela funciona como placas de trânsito e nos facilitam chegar a um destino. Não importam os detalhes da placa, pois ela não foi feita para ser o foco. Simples assim, tá? Porque eu disse tudo isso? Pois é impossível dizer que vamos seguir o que a Bíblia diz. Afinal, como ela tem vários objetivos e contextos, não tem como seguirmos ela toda. Se você for pegar um texto isolado da Bíblia e for fazer uma leitura e colocar ela como objetivo da sua vida, que não seja aquele texto de Judas, e foi e se enforcou. Não é mesmo? Que seja aquele outro, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E agora? A Bíblia toda nos ensina, a Bíblia toda é uma diretriz, a Bíblia toda aponta um meio de ter como critério Jesus Cristo na sua vida. Se acha minha afirmação um pouco assim, né? Tente ler então Levítico, mais Deuteronômio, e ao mesmo tempo seguir os evangelhos, seguir as cartas de Paulo. É quase impossível você colocar no mesmo patamar de igualdade tempos e épocas distintos numa só linha de raciocínio. A única coisa que todos eles têm em comum é Deus, direção de Deus no Antigo Testamento, direção de Cristo no Novo Testamento. Já tentou conciliar algumas instruções de Moisés com as de Jesus, por exemplo? São épocas diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes. Fica nítida a diferença de objetivos e de contexto. Moisés ensinava na base do olho por olho, dente por dente. Esse era o conceito de justiça na época e mesmo sendo absurdo para nós, hoje já foi uma evolução nesse período da história humana. E Jesus ele ensinava pelo perdão incondicional. Fazer o bem a quem nos faz o mal. Olha só como é que é bem antagônico a visão de Moisés de justiça e a visão de Jesus de justiça no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, pastor, nós temos que abandonar o Antigo Testamento e viver o Novo? Abandonar o Novo e viver o Antigo? Não, é um compêndio, é uma biblioteca. É ali que você vai se guiar para a sua vida, baseando um certo equilíbrio
para que você tenha como critério na sua vida algumas coisas. Não é o que você pensa, não é o que você quer, mas sim a iluminação do Espírito Santo na sua vida. Esse é o critério básico para que você tenha uma vida cristã acadêmica, de aprender, uma vida cristã espiritual, onde você vai ter crescimento espiritual na sua vida, e uma vida cristã de objetivos. Quais são os objetivos da sua vida? Ou qual é o objetivo da sua vida? Como exemplo, uma mulher que era tomada para si por um homem, se esse homem visse que ela não era mais virgem, é um exemplo bíblico, ele a denunciaria e ela seria apedrejada. E isso está lá em Deuteronômio. E isso é descrito em detalhes. Em Jesus, o que vemos? Uma adúltera prestes a ser apedrejada, porque eles ainda estavam na lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, sendo salva, perdoada. E Jesus iguala o pecado dela aos demais, dizendo: quem nunca pecou, você já sabe o restante. Não importa o ato, atire a primeira pedra. Jesus ele denuncia a hipocrisia do julgamento do pecado alheio, pois estamos todos na mesma situação. O que temos visto e presenciado é pessoas julgando as outras, obtendo dificuldades em relacionamentos com as outras, porque estão olhando as outras com seus próprios olhos, com o seu modo de vida, com o que ele aprendeu, com o que ele absorveu. Mas isso é bem diferente daquilo que aquela pessoa absorveu. Jesus ele via isso claramente e trazia um certo equilíbrio para que as pessoas pudessem ter uma vida de paz, uma vida de amor. Jesus ele denuncia essa hipocrisia do julgamento do pecado alheio, pois estamos todos na mesma situação, pecadores, carentes da graça divina, como Paulo cansou de ensinar. Ou seja, através da Bíblia, podemos olhar para Jesus, pois ele, e apenas ele, é nosso parâmetro absoluto para avaliar tudo e todos, inclusive qualquer relato bíblico. Ele é o verbo, aqui em sentido de palavra, que se fez carne, João capítulo 1, que eu sei que você leu, e não papel e tinta. Nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento, registrado em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Ele é a imagem de Deus e do Deus invisível. Colossenses capítulo 1. E como sabemos disso? Pelo instrumento maravilhoso que temos em mãos, chamado Bíblia. Portanto, se desejamos saber o que Deus deseja que façamos, olhemos para Jesus, que nos garantiu: quem vê a mim, vê ao Pai. João, capítulo 14. E com essa consciência, podemos analisar a Bíblia a fundo. Dedique-se, amados, a fazer o bem, faça bem a sua parte. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém.